Daremos início com o planejamento estratégico. Então, o que seria o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é um plano para alcançar um objetivo, normalmente usado para planejar negócios e empresas. Ela deve conter as metas, dificuldades, oportunidades e planos de ação para colocar tudo em prática. No âmbito empresarial, o planejamento estratégico é um plano com passos para alcançar um objetivo final. Ou seja, é preciso imaginar como você deseja que sua empresa esteja em 1, 2 ou até 5 anos. O planejamento estratégico é uma ferramenta da gestão empresarial que visa definir as ações mais adequadas para alcançar determinados objetivos de acordo com o cenário de cada organização. O processo envolve a análise do contexto organizacional e o desenvolvimento de um plano com ações estratégicas baseadas nas necessidades e oportunidades previamente identificadas. Isso pode englobar diferentes áreas da empresa, como o setor financeiro, o de vendas e o de marketing, por exemplo. E por que fazer um planejamento estratégico? O planejamento estratégico pode parecer algo muito teórico, porém, essa metodologia traz grandes benefícios práticos quando usado de maneira correta e assertiva. Algumas das vantagens são: visualização clara dos objetivos. Quando colocado no papel, o planejamento começa a ser algo tangível e os objetivos ficam bem definidos e prontos para serem colocados em prática. Além disso, acompanhar esse planejamento torna mais fácil o acesso às metas que estão sendo atingidas e as que não estão, para assim criar uma estratégia de como cumpri-las. Mais agilidade para a tomada de decisão. Um planejamento estratégico bem definido torna mais ágil a tomada de decisões, visto que se tem uma ideia melhor de onde a empresa está e onde quer chegar. E mais, tendo os dados mensurados como base, as decisões são tomadas de forma mais racional e clara. Maior colaboração da equipe. O planejamento de estratégias deve ser um processo participativo, contando com o engajamento de todos os membros da equipe. O alinhamento entre as pessoas que fazem parte da organização é um dos principais fatores para o sucesso, pois com seu trabalho as metas serão alcançadas. E agora, como fazer um planejamento estratégico? O planejamento estratégico deve seguir algumas etapas lógicas para ser bem-sucedida, como o diagnóstico da empresa. Essa primeira etapa deve funcionar como um raio-x completo da empresa, levando em consideração o brand, a posição financeira, o desempenho de processos e a satisfação de colaboradores e qualidade dos produtos ou serviços, entre outros fatores. A análise SWOT, que é uma dica interessante, e é usar a matriz SWOT, que faz uma análise das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Definir os objetivos, Defina as metas que a empresa deve atingir em um determinado período, como métricas financeiras de marketing ou recursos humanos. O ideal é que esses objetivos sejam realizáveis sem expectativas absurdas e inalcançáveis. Traçar estratégias. É aqui que se planeja como os objetivos definidos serão alcançados, ou seja, como a sua empresa atingirá essas metas estabelecidas. Cada estratégia deve estar intimamente ligada a um ou mais objetivos previamente estabelecidos. E, por fim, a análise de resultados. Para acompanhar se as metas estão sendo atingidas, os indicadores de performance são essenciais para avaliar os resultados. Como já falamos em outra oportunidade, as métricas de desempenho servem como base para traduzir quais estratégias estão sendo eficazes para alcançar os objetivos e quais processos precisam de ajustes. O planejamento tático é de nível intermediário da organização, ao nível dos departamentos ou unidades de negócio da empresa. É elaborado pelos gerentes ou executivos no tocante do programa de atividades de seu órgão, tendo como base o planejamento estratégico, com o objetivo de contribuir para que tenha sucesso nos planos com foco no médio prazo, e com um pouco mais de detalhes que o estratégico. É um planejamento voltado para que a organização como orientador nas áreas e departamentos da empresa. Suas projeções podem ser feitas para um período de 1 a 3 anos, e no decorrer do planejamento tático teremos planos de marketing, planos de produção, todos com resultante no financeiro.
Segundo Oliveira, o planejamento tático é uma metodologia administrativa com a finalidade em utilizar eficientemente os recursos da empresa para a execução do objetivo previsto em determinada área de resultado. Para Chiavenato, o planejamento produz um resultado imediato, o plano. Todos os planos têm um propósito comum, a previsão, a programação e a coordenação de uma sequência lógica de eventos, os quais deverão conduzir ao cumprimento do objetivo que os comanda. Perguntas importantes para o planejamento tático. O que fazer? Dá para fazer? Vale a pena fazer? Vai funcionar quando fazer? Exemplos de objetivos táticos. Garantir que pedidos cheguem ao cliente com 2 ou 3 dias. Garantir que produtos sem defeitos sejam comercializados. Isso busca a eficiência, a prevenção de gargalo, qualidade de produto e satisfação do cliente. O planejamento operacional trata da execução de tarefas e operações racionalizadas, sempre buscando o máximo de eficiência. São planos focados no curto prazo, elaborados geralmente para o período de 3 a 6 meses, com as definições de métodos, processos e sistemas a serem utilizados para que a organização possa alcançar os objetivos globais. Planos bem mais detalhados, especificando as pessoas envolvidas, cada uma de suas responsabilidades, atividades, funções e divisões de tarefas, além dos equipamentos e recursos financeiros necessários para colocar os planos em prática. Segundo Maximiano, definir atividades e recursos é o domínio do planejamento operacional. O processo de planejamento operacional contém os seguintes elementos: objetivo específico, atividades necessárias para realizar esse objetivo e recursos que devem ser mobilizados para realizar as atividades. Perguntas importantes para a construção do planejamento operacional: como fazer? Quais alternativas utilizadas? Quem vai fazer? Quais as ferramentas e recursos necessários? Quanto vai custar? E qual o prazo esperado? Exemplo de objetivos operacionais: implementar um sistema de separação e rastreamento, uma parceria com universidades para a capacitação dos funcionários e implementar um programa de qualidade total.